Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo para juntos aprendermos a palavra de Deus. O evangelista Leonardo, domingo passado, falou que nesse trimestre nós iremos estudar sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Será uma palavra abençoada que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Domingo passado foi falado sobre divisão e sabedoria. O evangelista Francisco Silvares e o evangelista Leonardo explanaram muito bem acerca desses assuntos. E hoje nós iremos para a lição 2, que vai falar sobre o poder da mensagem da cruz. Então, vá lá, pegue a sua Bíblia, por gentileza, pegue sua revista e vamos juntos se debruçar nessa rica lição. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor irá falar com todos nós. O texto áureo desse domingo se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Você pode acompanhar comigo aí, pode abrir sua Bíblia. Então, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Muito bom, meus irmãos. Domingo passado foi muito bem explanado, uma aula maravilhosa ministrada pelo evangelista Leonardo Cardoso e o evangelista Francisco Silvares. Eles deram uma aula expositiva e falaram algumas características e o cenário da igreja de Corinto e da cidade de Corinto propriamente dita. A cidade de Corinto, como eles falaram, era uma cidade muito importante, pois existia ali uma rota comercial. Era uma cidade que tinha um intercâmbio cultural e comercial muito grande. Muitas pessoas iam até Corinto, né? E também foi dito por eles que nessa cidade existia o templo da Afrodite e templo de Apolo. Então muitas pessoas iam até lá para essa questão cultural
e também para ir ao templo dessas pessoas. E o que acontece? Nesse ambiente, o apóstolo Paulo, ele um grande estrategista, e vê uma grande possibilidade de fazer com que essas pessoas fossem impactadas pelo poder da mensagem da cruz. Então, ele aproveita esse momento para ministrar sobre a vida desses irmãos e dessas pessoas que precisavam de transformação. E nesse ambiente também, lá na cidade de Corinto, existiam filósofos, existiam intelectuais, pensadores que também eles, através da sabedoria humana, tentavam convencer as pessoas acerca dos seus ideais, acerca das coisas que eles pensavam, né? Através da racionalidade. Então, diante desse cenário, nós iremos aprender um pouco sobre o poder da mensagem da cruz. Uma sabedoria divina, algo que vem diretamente de Deus. Então, a introdução dessa lição, você pode acompanhar comigo, diz assim: Paulo enfatiza o objetivo, a abrangência e o poder da mensagem da cruz. O escritor também ressalta a importância de que essa mensagem seja revelada e espiritual. Aqui nessa introdução, utiliza a palavra poder, né? E o tema da lição é poder da mensagem da cruz. Se a gente for analisar o significado da palavra poder, a gente vai ver que é uma palavra que exerce autoridade, soberania, capacidade de fazer algo, força. E me chama a atenção isso, capacidade de fazer algo. A mensagem da cruz, ela tem a capacidade de transformar vidas, de libertar, de salvar. A palavra de Deus diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é uma ação, né? O Senhor vai nos libertar. E quando a gente se depara com a mensagem da cruz, com o evangelho da cruz, a gente tem que remeter os nossos pensamentos que ela é capaz de transformar a vida do homem. E era isso que o apóstolo Paulo acreditava. Acreditava que a mensagem do evangelho poderia transformar vidas, transformar a igreja de Corinto e aquelas pessoas que ali estavam. Então, no primeiro tópico diz assim, a mensagem da cruz. A revista vai dizer que Paulo trata de expressar que não foi a cidade de Corinto para transmitir mensagens de maneira eloquente. Conforme eu falei, esses pensadores e filósofos, eles baseados na sabedoria humana, eles transmitiam uma mensagem eloquente, uma palavra retórica, uma palavra bonita, com persuasão, a fim de convencer essas pessoas. Mas eles estavam enganados. Essa mensagem que eles falavam, esses pensamentos, essas ideias, não eram eficazes ao ponto de transformar vidas. Porque nós sabemos que quem só transforma é Jesus. E na mensagem desses filósofos não tinha Jesus. Eles colocavam Jesus de lado e puramente transmitiam uma palavra vazia e ineficaz. Paulo não. Paulo, ele passava uma mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo estava no centro da mensagem de Paulo. Tudo que Paulo falava, Cristo estava no meio. Costumo dizer que na mensagem de Paulo, Cristo não era o apêndice. Apêndice é aquela parte do livro, né, que a gente lê, que fica lá nas últimas páginas, né? Talvez não tenha tanta importância, que muitos não leem, talvez. Mas não, a mensagem de Paulo, Cristo era a mensagem principal. E ela não era o apêndice, era o eixo principal da mensagem do apóstolo Paulo. E é o que deve ser também pregada e vivida por nós. No subtópico 1, diz tema da mensagem, que se baseia no versículo 1, né, que diz que eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai a Corinto, ele não vai como filósofo, ele vai como um homem de Deus.
Ele vai como servo do Altíssimo, cheio do Espírito Santo, a fim de apresentá-los a ele um evangelho que cura, que batiza, que transforma vidas e que liberta. E o resultado nós sabemos, do legado de Paulo nós sabemos, que muitas vidas foram curadas e transformadas pelo poder de Deus. Se ele fosse como filósofo, ele seria somente mais um, né? Ele não seria, ou talvez ele não estaria falando aqui do apóstolo Paulo, não teria nenhum legado. Então, a bandeira do apóstolo Paulo era especificamente Jesus Cristo, né? Os filósofos eles utilizavam métodos dúbios, né? Tinha dois sentidos, né? Eles queriam somente persuadir as pessoas, só queriam trazer entretenimento, mas não. A palavra do apóstolo Paulo não era para trazer entretenimento, era para trazer algo muito especial, uma palavra, um evangelho que nós sabemos que só ela pode transformar, trazer luz e nos conduzir para o céu. No subtópico 2, vai falar sobre fundamentos da pregação. Se baseia no versículo 2, que diz que porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, o esboço da mensagem de Paulo, os fundamentos da pregação de Paulo são especiais e deve ser admirado por todos nós, né? Era uma mensagem simples, denotava obediência e respeito e temor, assim como diz lá em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E a mensagem de Paulo tinha tudo isso, né? John Wesley fala algo interessante. Ele fala que se o sermão não tiver fogo, pega seu sermão e joga no fogo. Ou seja, se o sermão, se a pregação não tiver Jesus Cristo como a mensagem principal, ela não vale de nada, tá? Porque ela não vai trazer nenhum resultado para a vida de ninguém. Então, a mensagem só se torna eficaz quando ela tem Jesus Cristo no meio. Então, conforme eu falei, era uma mensagem simples, com respeito, obediência, temor e o mais importante também, dependência do Espírito Santo. Aquelas pessoas, aqueles filósofos que pregavam lá, eles eram estritamente orgulhosos, totalmente orgulhosos. Eles acreditavam que a sua mensagem era poderosa, eles achavam que a sua eloquência iria impulsionar as pessoas, mas não. Somente uma palavra na dependência do Espírito Santo que vai impulsionar essas pessoas a ter a sua vida transformada. Tá? A cruz era o epicentro da mensagem de Paulo. A cruz era o epicentro da mensagem cristã. Representava uma grande sabedoria de Deus. O subtópico 3 diz da intervenção do Espírito. E ele fala no versículo 4 o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu destaco aqui a palavra demonstração, que significa prova legal ou prova inequívoca, ou seja, existia um resultado, existia transformação de vidas. Então, essa palavra que ele pregava, que não consistia em linguagem persuasiva, mas uma demonstração do Espírito de poder, ela tinha resultado. Não era retórica humana, mas era o poder de Deus manifesto na vida do apóstolo Paulo, e isso refletia em vidas transformadas. A palavra diz lá em João, no capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo, né, o Consolador, é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é a persuasão, não são palavras bonitas, não são retóricas, não são a ciência, não tem nada que vai convencer um homem do pecado, da justiça, mas somente o Espírito Santo. Então uma pessoa que prega a palavra de Deus, uma pessoa que ministra a palavra de Deus, ela tem que ser totalmente dependente do Espírito Santo e deixar que o Espírito intervenha na situação. Então devemos nos apegar ainda mais ao
Espírito Santo. Lá no tópico 2, vai falar sobre o propósito, né? Ele vai fazer um contraponto entre sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Então, algo que eu destaco aqui importante é o seguinte, que a sabedoria humana ela é transitória, ou seja, ela acaba. Um dia ela vai acabar. Mas a sabedoria de Deus ela é eterna, ou seja, ela não tem fim. Então, é isso que eu gostaria de destacar. A verdadeira sabedoria, que é o subtópico, vai falar o seguinte, lá no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a glória. A revista vai dizer que a verdadeira sabedoria não é filosofia, mas o evangelho. E o autor da revista, né, o comentarista, vai falar que a mensagem da cruz é alcançada sem malabarismo, né, sem artifícios humanos. Não preciso inventar nada, eu só preciso ser totalmente dependente de Deus e pregar a cruz, pregar o evangelho genuíno, pregar que Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva a sua igreja para o céu. Isso é mais importante. E a sabedoria humana, né? Ele vai falar lá no subtópico 2, vai falar sobre a sabedoria humana. Conforme eu falei, a sabedoria humana, ela naquele caso ali, ela trazia entretenimento, né? Trazia certo conhecimento. Ela não convencia nada, mas a sabedoria de Deus é a única que convence a alma. A sabedoria humana não salva ninguém. Mas o poder de Deus revelado em Jesus Cristo, sim, essa salva a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A palavra diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso é extraordinário e é o que a gente deve crer. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, a sabedoria de Deus é que nós devemos pensar e devemos buscar. Tá? Lá no subtópico 3, que tem título Ignorância dos Sábios, baseado no versículo 8, diz assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Aquelas pessoas, né, aquelas autoridades que julgaram o Senhor, que crucificaram Deus, não conheciam. Eles viviam em trevas, eles não tinham conhecimento de Deus, porque se eles conhecessem o Senhor, certamente eles não fariam o que fez. Tá? Essas autoridades judaicas eram totalmente ignorantes. Lembro muito na passagem lá em João, no capítulo 9, lá do século de nascença, que aqueles fariseus, né, que criticaram e que falaram sobre a cura desse cego, fizeram diversos questionamentos, eles eram cegos espirituais, né? E aquele cego de nascença teve seus olhos abertos e seus olhos espirituais também, mas aqueles fariseus não tiveram, porque eles eram totalmente ignorantes em relação ao plano divino que Deus teve para redimir o homem através do Messias. Lá no tópico 3, mensagem espiritual, baseado aí no versículo 9, então vai falar sobre a mensagem revelada. Está escrito: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a mensagem revelada, né? O entendimento dessa mensagem que a gente tem falado aqui é somente pelo Espírito Santo. Isso é importante, tá? O Espírito Santo é o fator primordial para a gente compreender a mensagem. Então, nos tempos atuais temos visto diversas heresias, conceitos e interpretações bíblicas erradas. Isso faz parte da ausência do Espírito Santo
e que essas pessoas não se baseiam e não buscam o Espírito Santo, a revelação divina. Eles buscam o seu próprio conhecimento. Então, o entendimento da mensagem, quando é concedido pelo Espírito Santo, nós sabemos que não há confusão, nós sabemos que não há dissensões nem divisões. Nós sabemos que há completo entendimento e completa transformação. Tá? Na revista vai dizer que Paulo afirma categoricamente que a mensagem genuína da cruz contém mistérios que somente serão revelados pelo Espírito Santo. Tá? Então, é importantíssimo ter isso em mente. Eu anotei aqui que o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da Palavra de Deus. E diante disso abre as portas para algo glorioso. Isso abre nossos olhos e faz a gente entender o plano divino para todos nós. No subtópico 2 vai falar o Espírito que ensina. Então o versículo é o seguinte: disto também falamos, não em sabedoria ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então a função primordial do Espírito Santo é ajudar a igreja a reconhecer e entender a natureza espiritual da mensagem a ela dirigida. Então, isso é importante, conforme eu falei, para a gente descartar essas heresias e fazer com que a gente não seja enganado por esses ensinamentos errados, né, que muitos pregadores ou ministros têm feito da palavra de Deus. Então nós devemos nos apegar ao Espírito Santo a fim de termos esse entendimento, né? Eu anotei aqui o seguinte, que não nos tornamos sábios na medida que recebemos uma informação de fora para dentro. Ou seja, as informações de fora para dentro, de livros científicos ou de qualquer livro secular, não é isso que vai nos trazer a sabedoria divina. Mas o que vai nos fazer ser sábios em Deus é quando dentro de nós tem o Espírito Santo. Quando ele habita em nós, vai fazer com que a gente compreenda toda a mensagem. 1 Coríntios vai dizer que vai fazer um questionamento. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a habitação do Espírito Santo de Deus em nós, isso vai fazer com que a gente compreenda coisas extraordinárias, vai fazer com que a gente entenda muitas coisas. No subtópico 3, vai falar sobre um homem não entende. A seguir vai falar um pouco sobre homem natural e o homem espiritual. Para a gente entender que o homem natural, ele não é redimido, não é regenerado. Ele não teve um encontro real com o Senhor. A revista vai dizer o seguinte, que o homem natural é todo aquele que ainda não foi redimido e não tem o espírito e discernimento espiritual. Já o homem espiritual, não. Ele é o cristão autêntico e ele é um discípulo de Cristo. Ele é considerado amadurecido. Então, o homem espiritual, ele vai discernir as coisas espirituais. Então, há uma diferença muito grande em relação a isso. Então, o indivíduo, o homem natural é um indivíduo no estado natural, ou seja, ele não tem o Espírito de Deus, então ele não tem iluminação, né? Ou seja, ele está em trevas. Então, só através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, que essa pessoa vai ter a sua mente aberta. A palavra diz o seguinte, lá em 1 João, que se andarmos na luz, assim como ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo os purifica de todo pecado. Isso é importante saber que andar na luz significa ser um homem espiritual. Ou seja, se eu ando na luz, eu tenho a minha visão completa sobre toda a situação. E, por último, vai falar sobre a mente de Cristo. Ele utiliza o versículo 16, que fala o seguinte, o apóstolo Paulo conclui perguntando, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, essa deve ser o nosso foco, né? Mente de Cristo significa que nós temos nosso caráter moldado pelo Senhor.
Tudo que Jesus Cristo nos ordenou, nós fazemos. Ou seja, nós pensamos, nós analisamos com a mente de Cristo. Então, toda a nossa maneira de viver, assim como diz a palavra, sede santos em toda maneira de viver, isso é uma característica de todo aquele que tem a mente de Cristo. Então, para concluir, a revista vai dizer o seguinte: a mensagem da cruz não é deste mundo, né? Ela veio de Deus, do céu. Não é descoberta humana, é revelação divina. Tá? Então, isso é importante. A mensagem da cruz nos traz bênção para além deste mundo. Aquilo que nem olho viu e nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu o coração do homem, isto é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, é importante a gente entender que a sabedoria de Deus deve ser algo que deve ser buscado por todos nós. E a sabedoria humana, ela não salva ninguém. Quem salva é o Evangelho. Quem salva é Jesus Cristo através da mensagem que foi pregada na cruz do Calvário. Tá? E outro ensinamento, a pregação do Senhor, ela tem que ser baseada na cruz. A pregação, a mensagem do Evangelho que é pregada simples, de forma obediente, de forma a ser respeitada e com temor, deve ser a mensagem que todos nós devemos propagar. Para terminar, no livro de John Stott, ele vai falar lá sobre a igreja autêntica, ele diz algo interessante, que a pregação do Evangelho, a pregação da mensagem de Cristo é como tecer. Aqui estou com uma agulha, de tecer. O elemento fixo, e inalterável é isso aqui. Você não consegue costurar sem essa agulha. E isso deve ser a palavra de Deus. Toda pregação deve ser baseada na palavra de Deus. Isso é inalterável. Isso deve ser fixo. O que muda é a linha, E isso vai de acordo com o ambiente que você está falando. Então, a palavra da cruz, a palavra do Senhor, ela é inalterável e deve ser pregada de forma eficaz e baseada na sabedoria de Deus. E para concluir, a aplicação pessoal diz o seguinte: a mensagem da cruz excede a todo entendimento e é poderosa para cumprir seu objetivo sem interferências humanas. Então, amém. Muito obrigado pela sua atenção, que o Senhor continue te abençoando e que o Senhor continue falando poderosamente em nossos corações. Um grande abraço, fica com Deus.